Programa Doni Silva. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui uma pessoa muito especial, uma advogada conhecida aqui na cidade, aqui no Distrito Federal, filha de um grande político, e ela é Milena Câmara. Nós vamos conversar com ela agora, saber sobre a história da vida dela, e você não pode perder o que nós vamos conversar a partir deste momento. Seja muito bem-vinda, Milena, que Deus te abençoe. E vamos começar perguntando o seguinte: quem é Milena Câmara? Bom, em primeiro lugar, Doni, é uma satisfação, é um Obrigado. prazer, um privilégio estar aqui com você hoje, participando dessa programação. Um bom dia a todos os nossos queridos telespectadores que estão aí nas suas casas. Olha, a Milena é essa pessoa que você vê aqui, uma mulher simples, uma mulher que foi criada num berço cristão, uma mãe de família, uma lutadora, uma guerreira, que está em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus ideais. Muito bem. Você nasceu aonde, Milena? Olha, eu brinco que eu sou índia. Eu nasci no estado do Acre, acredita? Meu Deus do céu. Eu não posso E negar por quê? as minhas raízes maravilhosas, né? Apesar do Distrito Federal ser a minha casa, Sim. eu não posso e jamais negaria as minhas origens. Eu sou lá do norte do país, com muito amor pelo aquele estado. Sou lá do Acre, morei no Acre até os meus 2 anos de idade, e depois fui para o Amazonas, né? Para Manaus com a minha família. A minha mãe é do estado do Acre, meu pai do Amazonas, e nós ali moramos por um bom tempo, até o ano de 1999, quando eu vim para Brasília. Muito bem. E por que você está falando de Amazonas, de Acre? Por quê? O que seu pai fazia? O meu pai, ele está deputado federal pelo estado do Amazonas, né? Ele já tem uma trajetória política, graças a Deus, de muito sucesso, de um reconhecimento pelo povo do Amazonas, de um trabalho árduo pelas pessoas mais carentes, pelos pescadores. Ele tem pautas importantes e que tem, de fato, trazido proteção para o povo amazonense. Então, eu vim para cá em 1999, quando Deus nos deu essa oportunidade de vir para a capital federal, trabalhar pelo povo do Amazonas. Maravilha. Mas qual o nome do seu pai? Chama Silas Câmara. Gente, Silas Câmara. Eu nasci aqui em Brasília há 56 anos. E eu nunca ouvi falar mal do seu pai aqui. Ai, que bom, né? Coisa boa. Que a gente normalmente... É um homem trabalhador, um homem honesto, um homem humilde. Sim, humilde, trabalhador, uma pessoa que defende o evangelho, uma pessoa que defende o social. Sim. Então é muito bacana que normalmente quem está de fora da política, né, acha que todos os políticos são iguais. Porque costuma assistir noticiário que envolve só políticos enrolados. E Silas Câmara é um exemplo. Obrigada, graças a Deus, é verdade. É verdade, Deus tem abençoado aí os mandatos dele. Sim, é claro, sempre existem perseguições políticas dos adversários, infelizmente isso acontece, isso é o meio político, infelizmente isso acontece, mas de tudo nós podemos dizer sim, que ele é um homem que tem seguido aí um bom caminho, traçado um bom caminho. É verdade, que ataques, né, ele já sofreu vários, mas nenhum feriu a honra dele. Glória a Deus, amém, é isso aí. Aí você veio para cá em 99. Isso. Aí me explica, você fez primeiro direito ou odonto? Olha, eu fiz os dois juntos, tá? Meu Deus. Eu só estudava. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Eu fazia direito durante o dia e à noite, eu fazia odontologia durante o dia, que era integral, né? E à noite eu fazia direito. Então, eu fiquei 5 anos estudando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, as pessoas falam, como é que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? Para mim é simples, eu sempre fiz a minha vida toda. Tá acostumada. Então, eu estou acostumada. E foi ótimo, fiz boas amizades na minha escola aqui, na faculdade. Para mim foi maravilhoso, mas foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Foi difícil, não foi fácil. É verdade. Aí está a prova, mais uma vez, de quem quer, né, de quem deseja vencer na vida,
tem um preço a ser pago. Consegue. Tem que ter dedicação. Tem que ter uma dedicação bem exclusiva. Foi praticamente isso. E graças a Deus, porque eu tive essa oportunidade e aproveitei bem, me dediquei. Mas para quem não tem e tem que trabalhar e estudar junto é mais difícil, mas é possível também. Sim, é possível também. Concordo contigo. E entre o consultório e o escritório de advocacia, qual dos dois você se sente bem? Ai, eu fico na dúvida. Eu gosto tanto das minhas profissões, graças a Deus. Primeiro porque a saúde, ela me envolve muito com o ser humano, eu estou sempre envolvida nas causas sociais. Então a saúde me abre esse leque de poder falar com propriedade sobre saúde, sobre as necessidades das pessoas em relação à saúde, sobre as dificuldades de acesso à saúde. Então, eu sou apaixonada como profissional da área da saúde, eu sou dentista, e então eu tenho paixão mesmo pela saúde pública do Distrito Federal, pelo que a gente pode fazer para melhorar. Sim, você acompanha, você acompanha então a questão da saúde. Muito. Tenho diversos sonhos para essa área. Então, eu tenho que te perguntar, a saúde no Distrito Federal tem jeito, tem cura? É muito difícil responder isso assim de prontidão, né? Eu prefiro falar sobre as coisas que eu pretendo trazer para a nossa comunidade do que falar das gestões e das dificuldades. Eu prefiro falar dos meus projetos, dos meus sonhos. Olha, eu acredito que a gente pode melhorar e avançar, entregar políticas públicas para as pessoas que mais necessitam. Por exemplo, voltar àquela história dos dentistas na escola. É algo que, era tão bacana. Nossa. E aquele projeto é lindo, porque você desonera o bolso do brasileiro, você traz qualidade de vida, você traz autoestima, e você cuida de toda a família, você cuida da criança, do adolescente, da mãe, da família ali do estudante. Então, são projetos como esse que a gente pretende, no futuro próximo, trazer, resgatar, porque funcionou, deu certo. E fazemos, por que não voltar, né? Claro, e fazemos coisas parecidas para outras áreas, como, por exemplo, para a mulher, para a saúde da mulher, de uma forma mais geral, mais sistêmica. Então, tem muitas possibilidades para melhorar, sim, a saúde. Tem formas de melhorar. Tem formas de atender as pessoas de forma mais efetiva e mais organizada. Você sabe que eu sou pós-graduada em gestão pública também pela FGV. Ótimo. E algo que eu sempre debati com o corpo acadêmico, que eu vejo que traz a diferença é a organização. Então, para toda pessoa que tem um sonho, uma aspiração em estar dentro de um cargo público que tem que lidar com diversas variáveis, a questão da organização e do planejamento é algo que faz a diferença numa vida pública, sabe, Doni? É verdade. Mas que bom que a gente percebe que você é antenada com a cidade. Isso é muito importante. Normalmente a gente conversa com vários políticos, né? Inclusive gente que está no mandato, no exercício do mandato, e você conversa e a pessoa não tem essa visão. Por isso que eu falo, é hora de renovar. É hora de renovar. E por que eu estou falando em renovação? Ela não pode falar, mas eu posso. Ela é pré-candidata a deputada distrital. É uma das apostas do Progressistas, né? Nessas eleições. Eu acredito que a Milena tem grande chance de ser eleita, não porque ela está aqui do meu lado, mas pelo conteúdo, pelo passado e principalmente pelo que ela se propõe a fazer. É uma pessoa simples, é uma pessoa que tem Deus no coração, uma pessoa que olha para o próximo com um olhar diferenciado. E interessante, Milena, que nessa legislatura eu não vi parlamentares, mulheres, defendendo com afinco as mulheres. É estranho, né? Estranho, E eu venho com essa vontade de defender e trazer políticas públicas para as mulheres. Eu vejo hoje no Distrito Federal o número, posso falar isso, Dona? Aqui o número de feminicídio muito alto na nossa capital. Bem falado. Muito alto, e isso me preocupa muito. Eu fiquei muito feliz que recentemente eu tive a notícia de que nós vamos ganhar mais 5 casas da mulher brasileira no Distrito Federal, um programa do governo federal que atende, né, aos estados e o Distrito Federal, e isso vai trazer um alívio, sim, para as mulheres que sofrem de violência doméstica familiar. Mas não basta só acolher aquelas mulheres, nós temos que desenvolver políticas públicas e colocar essas mulheres economicamente ativas novamente. Sim. Ou então pela primeira vez.
da oportunidade daquela mulher se livrar das mãos do seu agressor. Pois é, me permita interrompê-la. Neste caso de feminicídio, quase todos os casos, eles ocorrem, entretanto, antes tem o quê? A perseguição, né? O stalking ali atrás da ex-companheira. Isso, o né? crime é de stalking. Aí a justiça fala, não, você não pode se aproximar. Igual aquele caso que aconteceu recentemente aqui em Brasília. São as medidas restritivas que são impostas Sim, por são meio da Lei impostas, Maria da Penha. Isso. Só que não impede do sujeito ir lá, como aconteceu um dia desse no setor gráfico, que o Infelizmente. sujeito, né, o ex-genro, se não me engano, eu sei que ele seguiu a mãe, Seguiu a ex-sogra, ex-sogra, dentro do matou a ônibus, ex-sogra, né, foi ela buscar ela desceu. no trabalho, eu acompanhei todo esse caso de perto. Pois é. E com raiva, porque a namorada, não era nem mulher dele, era namorada, uma jovem de uns 20 e poucos anos, Isso. havia terminado o relacionamento e ele ficou com raiva, ficou enciumado, achava que a mãe tinha alguma coisa a ver com esse término e Exato. perseguiu essa mulher. Naquele caso, eu acho que elas não tinham medidas protetivas contra eles. Mas, assim, como você falou nas medidas protetivas, eu, como advogada, gostaria de falar sobre esse assunto. Sim. A medida protetiva, que são as sanções, por exemplo, que a Lei Maria da Penha nos trouxe. A Lei Maria da Penha recentemente completou 15 anos de vigência, né? vigência, de um trabalho, né, de trazer, sim, sanções para os agressores e proteção às vítimas do feminicídio, vítimas de violência de todas as formas. Mas o que eu percebo, de fato, os agressores recebem as punições, recebem as medidas restritivas, mas eles não cumprem. Eles não cumprem. E como eles não cumprem, às vezes, o Estado não consegue, pelo pouco contingente de policiais, pelo pouco contingente de algumas estruturas de segurança pública ou até do próprio Ministério Público, fazer um acompanhamento efetivo e, em virtude disso, a violência acaba sendo um cenário comum. Pois é, eu tenho até uma sugestão. No Brasil todo. Eu tenho até uma sugestão, Milena, que é o seguinte. O STF, né, um ministro, numa canetada, mandou colocar ali uma tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Certo. Por crime de opinião. Aí eu te pergunto, esse mesmo judiciário não poderia estabelecer o seguinte: a pessoa agrediu a mulher aqui, aí vem a Lei Maria da Penha e é aplicada. Ele não teria que colocar ali uma tornozeleira? Pelo menos para o Estado monitorar por onde esse cara anda. Claro, com certeza. Dá um alerta vermelho, está descumprindo, está próximo à residência da vítima, dá um alerta e vamos mandar um patrulhamento, né? Você não acha que está faltando um pouco mais pública. Sim, eu acredito que hoje existem vários projetos no Congresso Nacional que pretendem modernizar os aparelhos que a Maria da Penha trouxe, por exemplo, os mecanismos de proteção da mulher. Tem coisas aí que estão por vir que vão sim proteger mais as mulheres de agressão, mas ainda não estão implementadas. E aqui no DF? Precisa se acelerar isso, né? E aí, aqui no Distrito Federal, você tem projetos nessa direção? Tenho. Nessa direção, Não precisa contar agora não, você só vai fazer depois de eleito. Claro, claro. Eu, como defendo o gênero feminino e entendo que são importantes políticas públicas para as mulheres, essa é uma das políticas públicas que sim, nós temos que trazer, como a proteção, como o melhor aproveitamento dos mecanismos que a Lei Maria da Penha, por exemplo, nos oferta. Sim, tá? sim. Modernizando a lei, trazendo mais modernidade. Eu acho que é isso. A lei precisa de mais celeridade e mais modernizações. Concordo. Então, para trazer, sim, uma proteção mais efetiva para as mulheres. Então, os nossos projetos são para mulheres, são votados neste quesito, no quesito econômico, como eu havia falado um pouco antes, que as mulheres acabam morrendo nas mãos do agressor de feminicídio porque elas não podem se desvincular daquela relação, porque ela depende do companheiro diretamente economicamente, ela é vulnerável economicamente, ela não pode sair daquela casa, porque se ela sair, ela vai para um lugar ou não vai ter para onde ir e vai deixar um filho passando fome, então ela não tem como sustentar aquela criança, ela não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar o arroz, o feijão, pagar a conta de água, e aí ela acaba sofrendo, aguentando pela prole, ela acaba se submetendo a todo tipo de violência que é ofertado a ela para proteger os filhos.
Pois é, e quando ocorre alguma coisa, ela tem que ir a quem? Ela recorre a quem? Defensoria Pública nem sempre atende do jeito que devia atender. Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Então, aí a pessoa vai aonde? Ah, tem a Câmara Legislativa. Gente, a Câmara Legislativa deixou de ser a casa do povo há muito tempo. Hoje se tornou a casa de interesses pessoais. Né? Até algumas vezes eu cheguei a contar isso aqui. Você pega deputados que foram eleitos com uma bandeira, chegaram lá, não, a bandeira é a empresa da família dele. Aí é complicado. É complicado, né? Aí é complicado. Tem muitos casos aí, né? São servidores públicos, tem que trabalhar para o povo. Exatamente. Você que levantou agora, e você que está saindo para ir à padaria comprar um pãozinho, naquele pão que você paga ali na padaria, tem um imposto. Então, parte desse imposto que você está pagando aí pelo pãozinho, pelo leite, ele ajuda a pagar o quê? A Câmara Legislativa, os deputados, os políticos. Essa é a máquina, essa é a engenharia. Né? Milena, recentemente me chamou a atenção um fato aqui em Brasília, que até se tornou um evento nacional, que foi aquele caso do mendigo. Aí eu te pergunto, semana passada eu recebi vários vídeos, um cidadão, um youtuber do Rio de Janeiro, entregou a chave de um apartamento de frente para o mar, para o mendigo, o levou a uma festa, ele já está cobrando para aparecer em festas até cachês de até R$5.000, só para aparecer. Que absurdo. No primeiro dia que ele esteve lá, ele foi para uma festa, encheu a cara junto com uma outra influenciadora digital. Ela o beijou ali e tal, depois foram a vias de fato, etc. No dia seguinte ela gravou um vídeo, gente, eu não lembro de nada. E o cara virou superstar. Aí eu te pergunto, você ficou incomodado assim como eu? Porque enquanto ele está lá curtindo a vida e outras pessoas usando ele para ganhar dinheiro, e a mulher que ficou aqui, que continua internada, em estado grave, o marido que lutou pela esposa, luta pela esposa, foi lá, brigou, foi para cima, foi esculhambado na cidade, por parte da imprensa, e ninguém reconhece, poucas pessoas reconhecem o valor daquele homem para defender a sua mulher. Então assim... Os valores estão invertidos? O que está acontecendo, Sim, Milena? com certeza, Doni. Esse caso do mendigo é algo assim pavoroso e é realmente uma inversão de valores, a cultura do desrespeito humano, do desrespeito para com a mulher, da desconstrução da família, da desconstrução de valores que já estão enraizados no nosso cotidiano. Exato. Isso que a imprensa faz e fez em favor deste cidadão, deste mendigo que não é mais mendigo, agora um ex-mendigo, já ganhou apartamento, já ganhou viagens, já ganhou um apartamento aqui na beira da praia. Então eu vejo assim uma completa inversão dos valores, uma desconstrução dos valores de respeito com as pessoas. Vejo ali claramente um desrespeito social. Principalmente com o gênero feminino. Então, para mim, aquilo ficou muito claro que essa repercussão do mendigo, que poderia ter sido uma repercussão de vamos combater este tipo de situação, vamos proteger mais as mulheres. Sim, até porque ele pegou a mulher no momento de fragilidade. Uma psicose. Né? Uma psicose, claro, ela teve um surto psicótico, se eu não me engano, eu tive conhecimento dessa informação. Então, você pega uma mulher que é praticamente doente mental temporariamente. Exato. E ela se expôs, estava vulnerável e o homem se aproveitou daquela situação e ganhou uma mídia positiva e ela uma mídia negativa. Mídia negativa. Então, eu vejo uma inversão dos valores, a desconstrução de uma sociedade sadia. Eu te perguntei. Um caso assim emblemático que ninguém nunca ouviu falar na face da terra. Não, é incrível. Para mim tinha que ser o inverso. Ele tinha que ser punido e o marido, a própria mulher, ela tinha que ser respeitada. Ela tinha que ter aquela visibilidade, né?
que infelizmente foi passado para quem? Para o mendigo. Poderia ter sido amparada, poderia ter sido resguardada, poderia ter tido uma outra defesa por parte da imprensa e infelizmente não teve. Mas a imprensa realmente, às vezes, faz essas deturbações da realidade, ela faz com que o anjo da história vire outro. Infelizmente isso acontece. Olha, veja o caso de Anitta, por exemplo, que é uma cantora famosa, uma menina lutadora, que conquistou um espaço assim que ninguém nunca conquistou no Brasil. Acho que ela no Spotify ela é a cantora mais tocada do mundo. Então ela, poxa, uma menina que veio de uma sociedade, uma realidade muito aquém, uma menina sem estudos, uma menina que veio da periferia, uma menina sem nenhuma condição de vida, que estourou, ótimo, fez um sucesso maravilhoso. Eu sou super a favor das mulheres que conseguem conquistar o espaço que ela conquistou, mas ela está usando todo o que ela conquistou a duras penas para inverter os valores. Recentemente acabou de sair uma fala dela dizendo que ela se relacionaria até com cachorros, com animais, no caso de prática sexual. Sim, foi esse o contexto? Zoofilia, né? Poxa, fazendo uma total apologia à zoofilia, um desrespeito com as crianças do nosso país que assistem a ela, gostam das músicas dela. Então, assim, desrespeito com os animais, desrespeito com as famílias brasileiras. E você vê uma inversão total dos valores da vida. É incrível, né? É incrível, é uma pena que pessoas tão talentosas, que saíram de uma realidade financeira, por exemplo, tão baixa, conquistaram espaços altíssimos como ela, uma mulher que, poxa, se destacou e parabéns para ela que conseguiu fazer um... Você acha que o poder subiu a cabeça dela? Pois é. Ela faz umas coisas, ela fala umas coisas... Deselegantes, desrespeitosas, que eu acho que quando ela cair em si, ela vai ver que o maior desrespeito que ela está fazendo, que ela está causando, Doni, não é contra as pessoas, contra as mulheres, contra as famílias, é contra ela mesma, contra o seu próprio corpo. Exatamente. O que ela está fazendo. Então, eu acho que em algum momento ela ainda vai... A ficha vai cair em si e ela vai entender que o maior desrespeito que ela causou ao longo desse período inteiro foi contra a própria vida, contra a sua própria imagem, como mulher, como uma pessoa digna, uma pessoa que conquistou um espaço por meio do seu talento e não pela vulgaridade. É bom lembrar que a doutora Milena, ela atua muito em prol do empoderamento feminino. E para quem não sabe o que é o empoderamento feminino, o que é, doutora? Olha, o empoderamento feminino, eu nem gosto tanto dessa palavra, Doni, porque essa palavra ela acaba sendo confundida por mulheres como a Anitta. Não, então... Troca. Não, vou explicar o porquê. Que usa essa palavra, o empoderamento feminino, para poder fazer e cometer baixarias. Atos indecentes, atos obscenos, falar esse tanto de bobagem que a gente já viu ela falando, infelizmente, né, Doni? Mas ali, o que eu defendo que as mulheres devem ocupar os espaços que almejam, devem ocupar as estruturas de poder que têm competência para isso, ocupar espaços dentro do judiciário que antes não foram ocupados por mulheres, a gente vê historicamente. Exato. Eu sempre lembro que no STJ só tem 3 mulheres. Sim. São 33 ministros. Certo. Olha o machismo lá no STJ. 33. Mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade, machista, né? Ela é patriarcal, ela é machista e não é inclusiva. Não. Então, ela infelizmente acaba, olha, as mulheres para ocupar esses espaços, nossa, foi muito duro, foi uma construção desde a época do Brasil colônia até a presente data. Foram muitas mulheres que morreram, por exemplo, o 8 de março é o caso de mulheres estadunidenses, mulheres que foram queimadas por reivindicar seus direitos. Então, assim, tudo foi construído com muita luta, com muita perseguição para alcançar espaços importantes. Não é porque ninguém deu, olha, você vai ter esse espaço, toma que é teu.
Não é isso. Tem que Sempre lutar, foi luta para ser conquistado, foram as duras penas. E até hoje é assim. Os espaços não são concedidos para as mulheres porque elas são merecedoras ou porque estamos buscando por uma sociedade mais igualitária. Não é isso. Isso é sempre uma luta constante buscando pelos direitos, mostrando, olha, eu estou aqui. Então, eu posso também ocupar esse espaço? É sempre luta. Ninguém nunca deu de mão beijada. Porque na dúvida, sempre eles vão escolher o homem. Pois é. Na dúvida para ocupar um cargo no STF, para virar ministra, eles vão escolher quem? O homem. Eles vão escolher o homem. A dúvida sempre leva para o homem, mas por conta dessa nossa sociedade, né? Isso passa pelo comandante do Corpo de Bombeiros, comandante da PM, passa por vários setores. Todas as esferas. Então, assim, eu defendo que lugar de mulher é aonde ela quiser e aonde ela tiver capacidade para alcançar. É isso aí. Então não é um empoderamento, na verdade é que as mulheres elas têm sim competência, disposição, visão para ocupar espaços que estão aí disponíveis para ser ocupados, sim, porque eu acredito que uma sociedade que é uma sociedade igualitária, ela traz para nós um sistema mais justo, mais dinâmico, mais inclusivo. Sim, sim. E você está participando desse movimento agora, né? Estou participando com muito orgulho, representando as mulheres do nosso Distrito Federal, sim. E as minorias, as mulheres negras, as mulheres que precisam de ter voz e vez. Exatamente. É o que está faltando na Câmara Legislativa, né, gente? Você falou aí, eu não sou lembrado da eleição de uma deputada negra para a Câmara Legislativa. Não tem? E olha que, né, que aqui em Brasília, entendeu? A quantidade, a importância, a relevância é gigantesca. Claro, claro. Eu acho que está faltando unir todo mundo aí, gente, ó, vamos lá. E é o que você está falando. A mulher tem que participar. Claro, a participação da mulher na sociedade, ela traz sim uma sociedade mais justa, como eu falei, com um olhar social mais sensível, ela traz uma democracia efetivamente. Isso sim, não se pode falar em democracia, não se pode falar em participação feminina na política, por exemplo, sem a gente citar, se a gente pôr o dedo nessa ferida que é o nosso sistema, um sistema machista, é um sistema totalmente patriarcal. Não tem como falar em inclusão feminina sem apontar o dedo para essa ferida que nós precisamos combater. E eu sou totalmente a favor das políticas públicas, das ações afirmativas para as mulheres, até que elas não sejam mais necessárias, Doni. A partir do momento que essas ações não forem mais necessárias, significa dizer, ótimo, alcançamos o nosso objetivo, atingimos o patamar ideal, certo? Pronto, agora sim, vamos trabalhar agora para incluir os homens no sistema e não mais as mulheres. Eu acho bacana, porque os homens vão lá e fazem a bagunça, fazem a guerra, depois as mulheres aqui vêm com certo e limpam a bagunça. Vem lá e organiza, mas isso é o que a gente faz dentro de casa, Doni, nós mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, que são mulheres aguerridas, mulheres que têm 3 turnos, que trabalham de manhã e de tarde, à noite cuida do filho, do esposo, da casa. Essa é a realidade da mulher brasileira. É verdade. Uma mulher guerreira. É verdade. Uma mulher que vai à luta, que tem o seu trabalho diurno e noturno, tem que cuidar da família, tem que deixar o jantar pronto, o almoço para o dia seguinte, porque passa o dia todo trabalhando. Então, essas mulheres é que trazem para o nosso Brasil e para o nosso país o resgate. Elas administram ali a casa e mulheres no poder, mulheres na política, elas vão fazer isso com maestria fora, elas vão cuidar de pessoas no seu ambiente externo, elas já cuidam dentro de casa. O menino está doente, ele busca quem? A mãe. A mãe. A mulher, quando ela tem o poder de verba, de recursos nas mãos, ela é uma ótima gestora. Sim. Se ela tem R$100, ela faz uma compra de R$200, gente, com excelência. Ela consegue ir para o mercado com R$100 e fazer uma compra que equivale a uma compra de R$200. Sim. O homem não consegue fazer isso. Não. A mulher é uma ótima gestora, porque ela tem essa sensibilidade. Ela administra o tempo, o dinheiro com mais eficiência. Então, Deus deu esse dom para as mulheres. Não desmerecendo os homens, que existem homens que são excelentes gestores, o qual eu acompanho assim e tiro o chapéu. Mas as mulheres têm essa sensibilidade.
Também. Então, hoje as mulheres podem fazer o que estão fazendo já dentro de casa, também em outros ambientes, que é cuidar das pessoas, quer gerir, quer fazer milagre, vamos dizer assim. É verdade. Não é? Milena, o que te levou a disputar uma eleição? O que me levou, olha, eu acho que o que me levou de verdade desde pequena, Doni, acompanho a minha família muito, eu sou uma pessoa muito família. E eu sempre acompanhei o trabalho realizado pelos meus pais, pela minha mãe, que é uma mulher que também cuida de pessoas, que é uma mulher que é uma inspiração para mim. E vendo ali o meu pai cuidando das famílias, cuidando das pessoas, fazendo um trabalho social solidário que não tem nada a ver com política. Trabalho social, você não espera nada em troca, além do carinho das pessoas, além disso, você não espera reconhecimento. É verdade. Então, eu sempre acompanhei eles fazendo isso, e isso sempre me motivou. E olhar a sociedade, olhar para o lado esquerdo do meu carro, pelo lado direito do meu carro e ver famílias ao relento, passando fome, passando frio, passando tudo, violência, a mercê de todas as coisas, crianças pequenas na beira da rua fazendo pedindo um prato de comida. Isso me motiva a concorrer às eleições, porque eu acredito que com o pouco conhecimento que eu tenho, com a minha boa vontade, porque boa vontade não é suficiente para você fazer uma política boa para as pessoas. Você tem que ter conhecimento, tem que ter preparo. Qualquer pessoa que quer ocupar um cargo público tem que ter um preparo, tem que ter uma expertise, tem que ter organização. Isso aí. Eu sempre me preparei para estar aqui. Eu me preparei para estar nesse cargo. Então, eu acredito que tudo que eu me preparei ao longo dos anos e que acredito que é um chamado de Deus também para a minha vida, eu vou poder ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema também. Sim. Também. Sim. E isso me comove e me move a trabalhar e a lutar por esta oportunidade de ser a representante dessas minorias, dessas pessoas. Muito bem. Você tem recebido muito apoio de igrejas evangélicas. Por que as igrejas estão te apoiando? O que elas estão vendo em você? Olha, em primeiro lugar, eu sou evangélica, eu sou cristã, eu nasci num berço, num lar evangélico, sou frequentadora da igreja, assídua dos cultos inclusive eu tenho um programa, viu? Tenho um programa de rádio, Doni. Conta pra gente. Posso falar? Pode. Eu faço programa de segunda a sexta-feira na Rádio Boas Novas. O programa começa às 7 da manhã, acaba às 8, chama Notícias e Bate-Papo com Milena Câmara. Vamos sintonizar, gente. E neste programa eu entrego uma palavra do Senhor, de Deus, falo sobre a Bíblia e tudo. Desde pequena, eu já li a Bíblia tantas vezes. Na minha casa tinha uma regra, olha, final do ano, Papai Noel, não sei o quê, você só vai ganhar presente se você ler a Bíblia toda. Aí... Sempre teve isso, e eu sempre li a Bíblia toda, né? Então, assim, eu sempre li a Bíblia. E a Bíblia tem histórias fascinantes que me movem muito. E que toda pessoa deveria ler a Bíblia um dia, independente de religião. É isso que eu falo, faz muito bem, porque você aprende um livro extraordinário, com histórias incríveis. Tá? Verdade. Então, as igrejas acredito que me apoiam por eu ser do meio evangélico e por eu defender as bandeiras cristãs. Eu defendo a família, eu defendo a mulher, eu defendo a geração de empregos, eu defendo todas as bandeiras cristãs. Eu me posiciono fielmente contra o aborto, contra drogas, contra tudo que é ilícito. Então, eu acredito que eu sou uma boa representante para essa classe, sim. Olha, eu estou muito feliz, porque acabo de entrevistar Milena Câmara. E você que acompanhou essa entrevista até agora, você pôde perceber que há verdade nos olhos dela. E ela fala que o coração está cheio, né? E está cheio de vontade de fazer o bem pela nossa cidade. Eu só tenho a te agradecer, Milena, por essa entrevista, te desejar que muito sucesso nessa caminhada, até outubro, né? Até outubro. Que Deus te abençoe, você continue sendo essa pessoa
íntegra, essa pessoa simpática, essa pessoa feliz, porque tem Deus no coração, né? Quem tem Deus no coração ri à toa. eu costumo É dizer. verdade. E para encerrar... Deus habita em mim. Deus habita, de fato habita. E para encerrar nosso programa de hoje, uma mensagem para Para os nossos telespectadores. Para o nosso público. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, Doni, de conversar com você, telespectador de casa, desejar que Deus te abençoe e pedir para você me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é o Milena Câmara Oficial, meu Facebook Milena Câmara, tem também meu site, é o www.milenacâmara.com.br. Vai lá, descobre um pouquinho mais sobre mim, visita, me dá ideias, eu quero conversar com você, com a sua comunidade, entender ali o que vocês estão precisando para que futuramente a gente faça uma gestão para as pessoas, em prol das pessoas e pensando naquilo lá que vocês podem trazer para nós por meio das redes sociais. Agradeço a todos por esta oportunidade e conto com vocês para este projeto seguir à frente aí, firme e forte para as mulheres, para as minorias e também para as famílias do nosso Distrito Federal. Muito bem. Gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até lá. Programa Doni Silva.